o mais importante julgamento na história desta Corte. Obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere, a meu juízo, seu direito à liberdade reprodutiva. Não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida, com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida. Hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva. Esse trecho da DPF 442 revela um fato perturbador: a consolidação, no Brasil, da mentalidade político-burocrática e legalista. Mas o poder de arbitragem de um documento se baseia no consenso da sociedade sobre seus valores e interesses. Sem isso, o documento é apenas um papel, e o papel aceita qualquer coisa. O ser humano não. No mesmo mês, 3 dos grandes ministros da Suprema Corte se aposentaram. E a indicação sucessiva de ministros, enfim, eles passaram a entender, também poderiam, mesmo que o Legislativo tivesse dado uma orientação de acordo com a vontade de seus eleitores, se eles pensassem de forma diferente, prevaleceria a interpretação que daria ao princípio constitucional, independente da legislação existente ou de entenderem que o Legislativo não fez a legislação que deveria fazer. Quando os ativistas pró-aborto perceberam que não conseguiriam avançar pelo poder legislativo, eles tentaram uma nova tática. Da mesma forma, nós temos também o ativismo judicial, que é uma espécie de atalho revolucionário. É um subterfúgio que é utilizado quando eles não conseguem vencer no campo de debate adequado, que é no caso, por exemplo, o parlamento. E da mesma maneira, o ativismo judicial nós precisamos combater. Então, não pode, por exemplo, um determinado partido político ou então alguma associação tentar subverter isso, tentar minar o espaço do parlamento para buscar um atalho, que é justamente o ativismo judicial, provocando a Suprema Corte para que a Suprema Corte decida a revelia da vontade da população brasileira, que é contrária ao aborto. Tudo começou em 2004 com a DPF 54 sobre o aborto de bebês anencéfalos. O Instituto Anis buscou a ajuda do então Procurador Regional da República, Daniel Sarmento. Sarmento propôs algo raramente utilizado no campo jurídico brasileiro: uma DPF, instrumento usado para invalidar leis que podem ferir princípios constitucionais fundamentais. Luiz Roberto Barroso assumiu a causa como advogado. Foi a primeira vez que o STF se pronunciou sobre o aborto e a primeira vez que um tribunal constitucional na América Latina recebeu uma demanda originada por uma organização feminista. E nós temos o Jean, que é um bebê anencéfalo. Um bebê já é um adolescente anencéfalo. Nós o encontramos numa região do estado do Rio, deixado num hospital pela sua mãe, que tentou matá-lo durante 9 meses, com diversos Citotec tomado e aplicado. E ela deixou o Jean lá, porque ela não queria ter aquele filho que não tinha o cérebro. E hoje já tem 12 anos. O garoto que viveria 3 meses, 3 semanas, né? Se vocês me perguntarem por que ele vive, eu não sei por que ele vive. Eu só tenho uma resposta: o amor cura. Então, para você que está nos assistindo, essa é a razão da Jesus Menino, né? Resgatar aquilo que a dor que o mundo diz que é dor e trazer como uma ressurreição. Em 12 de abril de 2012, o STF julgou procedente a DPF 54 por 8-2. Era o começo da relativização da vida. No momento que relativizamos a vida, a partir desse momento, tudo é possível. Nós começamos relativizando e considerando que determinados princípios fundamentais não são tão fundamentais, que a vida não é tão importante. A partir daí, tudo vai ser possível. Uma sociedade tomada pelo legalismo desenfreado se apegará cada vez mais à letra da lei do que ao seu espírito, enfatizando a legalidade enquanto se esquece da moralidade. Quando Hannah Arendt se referia à banalidade do mal, ela falava exatamente da mentalidade que se exime da responsabilidade sobre as ações mais desumanas, com a desculpa de estar apenas seguindo ordens. O texto da DPF 442 é repleto de implicações preocupantes. O que é
interessante e curioso nesta ação é porque simplesmente ela diz que pessoa é somente aquele que tem nascimento com vida, tem valor comunitário, projeto de vida e autodeterminação. Ou seja, que se cumpre esses requisitos anteriores, porque a ADPF ela já traz a relativização completa do que é a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano é uma pessoa? É o ser humano de uma determinada raça? É o ser humano de uma determinada idade? É alguém que pertence a uma classe social? É alguém que te desagrada ou que agrada? É alguém que contribui para a sociedade ou não? E o que nos leva a constatar que a discussão do aborto nada mais é do que a discussão de quando eu posso matar quem me desagrada. O papel aceita tudo. O ser humano, não. A tentativa da ADPF 442 de forçar um tapetão jurídico nos lembra que, se as pessoas não protegerem as leis não protegerão as pessoas. Qual é o primeiro preceito fundamental colocado na Constituição, no artigo 5º? O mais importante deles. Diz: são invioláveis o direito à vida. Qual é o entendimento de alguns? Não, o direito à vida, que é inviolável, é só quando a pessoa nascer. Se ela nascer 1 minuto depois é crime, mas se for abortada 1 minuto antes, ela não tem direito nenhum. O que vale dizer, a interpretação de que o preceito fundamental mais importante, que é o direito à vida, não é tão importante que durante 9 meses nós não temos o direito à vida. Na bioética tem um movimento que eu chamaria da bioética utilitarista. Ela subjuga o valor da vida humana a outros elementos como utilidade social, prazer ou outros critérios. E essa bioética utilitarista, ao longo da história, levou a uma série de crimes, massacres, genocídios, distorções da prática médica em alguns países, como o Canadá, em alguns países da Europa, que dizem, inclusive, que se você é médico e não se rende a essa ordem para abortar, você nem mereceria ser médico. Eles querem impor ao médico a missão de matar. Infelizmente, essas ideias têm entrado na academia e têm convencido muitos jovens, até mesmo alguns profissionais mais experientes, a abandonarem os valores hipocráticos, abandonarem a defesa da vida humana. Vejamos só, uma situação excepcional, uma pessoa, enfim, idosa que está num leito de hospital, talvez a sua avó, que está talvez respirando por aparelhos, está com câncer terminal. Para a lógica desta DPF, simplesmente esta pessoa não tem valor comunitário, então seria lícito matá-la? Seria lícito aplicar, por exemplo, a eutanásia? Ou o ser humano tem que ser tratado de forma especial e a vida dele é importante, ou não, né? Uma visão leva à proteção da vida humana, proteção dos nossos filhos, das gerações seguintes, a proteção da dignidade do ser humano. A outra visão já levou a diversas tragédias na história da humanidade.